Meus amores, bom dia, tudo bem? Espero que todos vocês estejam todos bem, a Pro também está bem, graças a Deus. E na aula de hoje nós vamos falar aí um pouquinho dos artistas que gostavam aí de fazer as suas esculturas e também da avaliação que vocês vão realizar. Então vamos lá. Então a gente está no grupo 6, escultura, e aí a gente vai falar agora desses artistas que gostavam de expressar as suas artes através das esculturas. Então, Auguste Rodin, ele foi um artista francês, especialista na elaboração de esculturas em bronze. Ele nasceu em 1840 em Paris e faleceu em 1917 em Meudon, também na França. Considerado um dos mais importantes escultores de todos os tempos, ele foi considerado aí o pai da escultura moderna. Tem a maior parte de suas obras expostas aí no Museu Rodin em Paris, na França. Então tá aí, né, essa obra aí, O Pensador, que ficou muito famosa, bastante conhecida, feita aí por Auguste Rodin em 1880. Mestre Vitalino. Na cidade pernambucana de Caruaru, a produção de pequenas esculturas modeladas em barros faz parte do tipo de cultura popular daquela região ali, tradicional, né? Realizada por diversos artistas da região. Um dos mais conhecidos foi Vitalino Pereira dos Santos, que nasceu em 1909 e morreu em 1963, mais conhecido como Mestre Vitalino. Ele confeccionava bonecos de barro com muita habilidade. Ainda quando criança, ele começou a modelar os seus barros produzindo barquinhos, jegues, bonecos, com as sobras de argila de sua mãe, produtora de cerâmica utilitária, dava para ele. Cerâmica utilitária, ela fazia ali panelas de barro, né, que as pessoas utilizam, aí por isso que chama utilitária, utilizam aí no seu dia a dia, na cozinha principalmente, né, e ela fazia esse tipo de cerâmica. Por volta de 1930, com 20 anos de idade, Mestre Vitalino produziu seu primeiro grupo humano, com soldados e cangaceiros, representando o mundo em que ele vivia. Sua capacidade criadora desenvolveu-se de tal maneira que ele acabou se tornando o maior ceramista popular do Brasil. Fazia peças de temática popular nordestina, que mostravam seu povo, seu trabalho, suas tristezas e suas alegrias. Entre elas, retirantes, casas de farinha, ternos de zabumba, batizados, casamentos, vaquejadas, padres, lampiões e Maria Bonita. Retratava e imprimia no barro o mundo rural em que vivia. Mais tarde começou a fazer obras encomendadas e passou a pintar as figuras para agradar os compradores da cidade. Mestre Vitalino deixou escola e seguidores. Seus filhos Severino e Amaro continuam a obra do pai, recriando no barro os personagens do mundo nordestino. Então, até hoje, aí, os seus filhos continuam aí a sua obra. Então, tá aí um exemplo aí da obra de Mestre Vitalino. Aleijadinho. O Aleijadinho, ele era um artista que tinha vários talentos, né? E uma de suas obras mais famosas foi Os 12 Profetas, que fica na cidade de Congonhas, do Bom Jesus de Matozinho, em Minas Gerais. Ele fez essa obra, essas obras, né? Todas em pedra-sabão. E fica no adro da igreja ali. Então, virou ali um lugar, um centro turístico, onde as pessoas vão ali visitar e gostam de conhecer essas obras feitas por ele. E Aleijadinho, ele tinha uma deficiência, né? Ele tinha uma doença que perdia ali os membros das mãos e dos pés. E mesmo assim, ele não deixou de fazer os seus trabalhos. Por isso, ele tem esse apelido aí de Aleijadinho. Então, vamos falar aí um pouquinho dele. Antônio Francisco Lisboa, ele nasceu em 1930 e morreu em 1814. O Aleijadinho, ele é considerado o maior artista do barroco brasileiro. E suas obras mudaram a história da arte no Brasil. Era escultor, entalhador, arquiteto e carpinteiro. Suas produções artísticas se encontram, em grande maioria, na cidade histórica de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Mas é na cidade de Congonhas do Campo, também em Minas, no Santuário de Bom Jesus de Matozinho, que está o maior grupo escultórico do artista. Intitulado Os Profetas, são 12 esculturas realizadas em pedra-sabão, localizada no adro da igreja. No santuário
Há também esculturas em madeiras produzidas pelo artista, que representam os passos da Paixão de Cristo. O apelido Aleijadinho foi dado a ele por causa de uma enfermidade em que fez ele perder as pontas dos dedos e dos pés. Apesar da doença, ele nunca desistiu de trabalhar. E agora vem a atividade que vocês vão realizar. Nessa número 1, vocês vão responder aí a alternativa correta. O artista considerado o pai da escultura moderna a gente falou sobre ele aí no comecinho. E nessa número 2, a escultura O Pensador, de Auguste Rodin, é a obra mais conhecida do artista. Que tal esculpir uma obra semelhante à dele utilizando papel? Observe a foto e faça sua obra com base nela. E aí vocês podem utilizar revista, papéis que vocês tenham na casa de vocês, jornal, o que vocês tiverem aí para tentar reproduzir essa obra. E nessa número 3, vocês vão completar a frase aí de acordo com as características apresentadas aí pelos artistas. Então, quem era o artista que confeccionava bonecos de barro com bastante habilidade, representando seu povo, seu trabalho, suas tristezas e suas alegrias? Imprimia no barro a própria vida. E aí vocês vão colocar aí quem era esse artista. E assim por diante em todas as outras. E agora vem a avaliação. Na avaliação de vocês, vocês têm no material de vocês a argila. E assim como os artistas faziam suas esculturas, vocês vão produzir aí uma escultura utilizando essa argila. Aí vocês podem fazer animais, bonecos, vasos, o que vocês quiserem aí com essas argilas, produzindo aí uma escultura. Vocês vão tirar uma foto e vão me enviar pelo link. Então, boa criatividade, boa avaliação, um grande beijo no coração e até a próxima aula.